Hoje nós vamos bater um papo sobre equilíbrio emocional. Então, para você que está aí, para você que no seu dia a dia passa por diversas situações no seu dia, então hoje o assunto abordado vai ser equilíbrio emocional. Então, você já percebeu que durante o seu dia e que por várias razões tudo que acontece na sua vida, nós desencadeamos, nós observamos inúmeras sensações no nosso corpo? São elas felicidade, tristeza, angústia, depressão, medo, ansiedade. São inúmeras sensações que nós sentimos diariamente no nosso corpo que eu nem conseguiria listar aqui para vocês todas elas. E na maioria das vezes, né, a importância que nós damos a, de repente, cada uma dessas sensações, isso afeta diretamente o nosso equilíbrio emocional. Então, o que acontece, né? Ter equilíbrio emocional, ele é muito complicado quando nós não estamos preparados, quando nós não estamos bem. Então, quando a gente está meio para baixo, meio deprimido, um pouco ansioso, né, é difícil você conseguir ter um ponto de equilíbrio emocional. E isso porque ele afeta diretamente a nossa capacidade de tomar decisões, né, afeta a nossa dificuldade de superar situações, de superar dificuldades, de praticar a resiliência e de resolver os problemas do nosso dia a dia. Então, olha como é engraçado, né? Quando nós temos, né, dificuldade em ter um ponto de equilíbrio, nós temos dificuldades até para resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, o que é o equilíbrio emocional? Muitas vezes a gente sabe que é preciso ter, nós sabemos que é preciso desenvolver, mas a gente não sabe o que significa. Então, ter equilíbrio emocional é ter um total controle dos nossos pensamentos e das nossas ações. Você ter um total controle, domínio dos seus pensamentos e das suas ações, que vão determinar os seus comportamentos, que vai determinar a sua capacidade para enfrentar problemas, e que vai determinar também a forma como você controla os seus pensamentos e as suas reações. Então, tudo está relacionado ao equilíbrio emocional, ao controle que você tem das suas emoções. E assim, então muitas vezes eu recebo muitas perguntinhas me questionando o que a gente precisa fazer para obter esse controle emocional. Então vamos lá que as dicas vêm agora. Então, como que a gente desenvolve isso melhor? Então, o primeiro ponto é conhecendo a si mesmo. Então, o primeiro ponto para você poder desenvolver um bom equilíbrio emocional é você conhecer a si mesmo. E como você faz isso? Você precisa identificar, primeiro, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais as suas dificuldades diante às situações da vida. Se você tiver dificuldade para, de repente, você identificar esses pontos em você, procurar uma ajuda. Então, primeiro ponto é você realmente, né, ter o autoconhecimento. Então, identificar essas reações, né, ou esses pontos de equilíbrio ou de desequilíbrio, né, o que gera esse desequilíbrio em você. Segundo ponto, pare, pense e respire. Então, essa segunda dica está muito relacionada à questão da impulsividade. Vocês já perceberam quantas vezes a gente se coloca em furada ou a gente se coloca em situações, como eu poderia dizer, em situações que potencializam ainda mais o quadro ou que geram uma dificuldade maior, quando na maioria das vezes você não pensa antes de responder? É complicado isso, né? Porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Então, a gente não tem a resposta pronta. Então, a dica aqui para vocês seria: pare um pouco, pense a respeito e aí sim você vai e responde. Aí sim você vai e expõe o seu ponto de vista. Isso faz com que você identifique ainda mais o que gera todo o mal-estar ou todo o incômodo. Então vamos lá. Primeira dica,
autoconhecimento, então conhecer a si mesmo, conhecer as suas dificuldades, as suas fraquezas, saber o que você busca para a sua vida. Segundo ponto, pare, pense e respire. Então, assim, foi abordado de alguma maneira, você foi pego de surpresa, recua um pouquinho, reflita sobre o que está acontecendo, respire um pouquinho e responda. Terceiro ponto, tente fazer diferente. Como é difícil, né? Nós temos várias experiências na nossa vida, no nosso dia a dia, e que eu gostaria que vocês, né, em cada situação que você fosse pego com a saia curta, né, fosse pego com a calça arriada, no caso, que você fosse pego de surpresa e que você talvez se tivesse se surpreendido com as suas atitudes, reviva esse comportamento, reviva essa situação novamente e perceba se você conseguiria fazer diferente em N situações da sua vida. Se você tem dificuldade de se expor em alguma situação, se você tem dificuldade, vou citar um exemplo simples, de repente você dar uma palestra, se coloque nessa situação, reviva a situação para que você possa ter um autocontrole, para lidar com a situação em um outro momento. Então, isso você precisa estar fazendo de uma forma contínua. Então, vamos lá. Primeiro, autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Segundo, pare, respire e pense. E a terceira dica para você encontrar esse equilíbrio emocional, tente fazer diferente. Esse tentar fazer diferente, gente, você precisa estar sempre buscando, né, reviver situações que você sabe que você encontra dificuldade, ok? Quarta dica, concentre-se no agora. Como é difícil para muitas pessoas se concentrar no aqui e o agora. Eu falo isso em todas as lives, às vezes, que eu faço para vocês. Tanto, Fabiana, seria mais ou menos isso que eu estou colocando para você. Então, assim, o se concentrar no agora mesmo é você deixar, para pensar que você, por falta desse equilíbrio todo, muitas das situações que você vive no seu dia a dia, né, você se baseia muitas vezes em lembranças, né, vividas no passado. Então você toma decisões hoje baseadas em lembranças do passado e muitas vezes em fantasias ou em paranoias com relação ao futuro, a ansiedade do futuro. E muitas vezes você acaba se prejudicando, né, se desequilibrando emocionalmente por conta talvez da ansiedade ou por conta talvez de não viver no presente. Então, para que você consiga isso, você precisa sempre analisar e pensar o que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, qual é a realidade do que está acontecendo na minha vida, na sua vida hoje. E quando você pensar, e se acontecer tal coisa, o e se não existe, está acontecendo tal coisa? Porque se não estiver, volta para a sua realidade, volta para o dia a dia, volta para o seu presente. A gente precisa sofrer, a gente precisa lidar com as coisas do presente. Você não consegue lidar hoje com algo que ainda não aconteceu. Então, essa dica é concentre-se no agora. Quando você perceber, e isso, minha gente, é treino. Você precisa treinar. Então, treinar para você poder viver no hoje, né? Não nas lembranças, nas angústias e nos problemas, nos traumas vividos no passado. E a questão é que muitas pessoas também deixam de se envolver, deixam de se relacionar, deixam de se entregar nas relações por causa de traumas vivenciados no passado. Porque eu tenho medo de ser traída, porque eu tenho medo de ser da pessoa me trocar por outra, porque eu fico insegura. Então, todas essas inseguranças, todos esses problemas que a gente vive hoje não são baseados no seu relacionamento. Porque na maioria das vezes, a pessoa não te fez nada. A pessoa ela veio para o relacionamento totalmente aberta, totalmente disponível. E quem traz os problemas, quem traz os traumas e quem carrega isso tudo é você. Então, novamente, autoconhecimento, conhecer a si mesma.
Esse é o principal ponto. Pare, pense e respire antes de responder. Então, assim, sempre reflita sobre o que você vai responder, sobre o que você entendeu sobre o que o outro te trouxe. Não sabe? Dá uma pausa. Tente fazer diferente. Isso é treino. Então, sempre tente buscar alternativas para aquelas situações que são difíceis de você lidar. Concentre-se no agora, que é o que a gente acabou, né? Eu acabei de colocar para vocês. Gratidão. Como é difícil, né, a pessoa ser grata. E muitas vezes ser grata por aquilo que é ruim também, né? Por aquela pessoa que passou pela sua vida e por aquela pessoa que fez um estrago tão grande na sua vida. Nós não conseguimos agradecer, né? Nós só conseguimos ficar mal, ficar deprimidos ou ficar ansiosos. Aquela pessoa que passou pela sua vida, ela te traz traumas e a gente tem que enxergar tudo isso de uma forma muito grata. Grata pela experiência vivida, grata por aquela pessoa ter te ensinado muita coisa. E são, às vezes, situações e são situações mesmo que talvez você nunca tenha aprendido a lidar. E você aprende com aquela pessoa. Aprende a ter mais pé no chão, aprende a tomar decisões. Então, a gratidão, tanto desde quando o momento que você levanta da sua cama, né, agradecendo pelo dia, agradecendo pela sua saúde, agradecendo pelas pessoas, por aquilo que você tem, pelos amigos, pelo seu trabalho, né, pelo ar que você respira. Então, ser grato por tudo isso que é tão bom e também ser grato por aquilo de ruim que a gente vive. A gente só consegue aprender na vida, a gente só consegue superar obstáculos se a gente passa, se nós passarmos por essas coisas ruins. Tem uma dica, tem umas situações no qual, quando você vive sempre rodeado de pessoas que não permitam com que você passe por problemas, né? Existem muitas famílias, muitos pais que não permitem com que você passe por problemas. E quando você precisa lidar com esse tipo de situação, quando você é adulta ou no seu futuro, você acaba tendo problemas. Por quê? Porque você não desenvolveu a habilidade necessária para lidar com esses problemas. Então, o problema em si, né, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas servem como aprendizado. Então, isso, gente, eu sei que dói. Eu sei que dói muito, muito, muito. Eu também já sofri em relacionamentos, eu também já sofri por N coisas, mas a gente tem que analisar e enxergar depois como aprendizado. Então, essa é a gratidão. Então, a gente tentar realmente agradecer por tudo que a gente tem, desde as coisas boas às ruins. Cuide de si. Quando a gente fala em cuidar de si, não significa só em você ter um corpo bonito, ter um rosto bonito, ter um cabelo bonito. Isso não é o principal. E principalmente quando você pensa que precisa somente ter tudo isso para se envolver com alguém. Quantas mulheres lindas, quantos homens maravilhosos por aí e que na realidade não conseguem estabelecer um relacionamento adequado. Por quê? Porque a mente, né, o psicológico está passando por dificuldades, está passando por problemas. Então, quando você cuida da sua mente também, quando você cuida do que está aí dentro, daquilo que te incomoda tanto, você pode ter certeza que você vai ter um relacionamento extremamente estável. Mas para isso, vamos voltar lá no início, você precisa desse trabalho de autoconhecimento, de aprender a identificar o que é importante na sua vida, né, para aprender a se afastar daquilo que te incomoda, daquilo que te atrapalha na vida. Então, se a gente consegue tudo isso, a gente consegue novamente um relacionamento bacana, um relacionamento estável. Então, cuidar de si realmente não é só ir na academia, não é só você ficar cuidando, né, de uma forma exagerada da pele, do cabelo, da unha e tudo mais. Não. É você precisar cuidar da mente também.
Um relacionamento, ele não se sustenta só com cabelo, pele e corpo. Um relacionamento, ele se sustenta com compreensão, com companheirismo, com reciprocidade, com equilíbrio. Então, se você não tiver o equilíbrio também no relacionamento, você também não vai conseguir manter um relacionamento. Viva cada sentimento. Outra dica para você ter equilíbrio emocional. Viva cada sentimento. Muitas vezes nós não conseguimos viver aquilo que nós estamos sentindo. Então, o que acontece? A gente começa a se sentir mal, a gente se frustra. Então, se eu estou triste, eu não quero ficar triste. E a gente precisa identificar o porquê dessa tristeza. Esses dias eu conversei com uma adolescente, com uma menina novinha, e durante a sessão toda ela chorou. Ela chorava muito. E nós tentávamos entender o porquê dessa tristeza toda. E nós temos que entender isso. Não é normal a gente chorar tanto assim, mas a gente precisa aceitar. Aceitar quando nós estamos tristes, aceitar quando nós levantamos extremamente felizes, extremamente empolgados, e aceitar o sentimento. Então, quando você aceita aquilo que você está sentindo, você passa a ter um autocontrole maior de como você deve reagir em determinadas situações. Então, o autocontrole, ele é fundamental para que você tenha equilíbrio emocional. Mas para isso, você precisa entender os seus sentimentos e principalmente aceitá-los. É difícil? Sim, tudo que eu estou dizendo para vocês não conseguem, às vezes, de um dia para o outro. Então, você precisa se dedicar a isso, se dedicar a se conhecer e se dedicar a buscar aquilo que é melhor para você. Uma outra dica, que eu não tinha nem anotado aqui, mas uma dica muito importante, é você aprender também a dizer não. É você aprender a estabelecer os seus limites. Não ser passivo o tempo todo. Não ser passivo no trabalho, não ser permissivo demais em relacionamentos. Por isso, o processo de autoconhecimento, para você poder identificar quem você é. Porque muitas pessoas, por medo, novamente, pelos traumas do passado e por medo de ficar sozinha no futuro, aceitam situações, passam por cima de situações e que você vai ter um problema lá na frente. Então, assim, o teu problema de equilíbrio emocional, o seu equilíbrio vai estar totalmente indo para o brejo. Por quê? Porque você se permite estar nessas situações. Então, estabeleça o não. E, gente, sempre estabelecendo de forma assertiva. De uma maneira com que você consiga exteriorizar o que você está pensando e sentindo e que você consiga, e que você não seja agressivo. Então, isso é o fundamental. E para tudo na sua vida, para o seu trabalho, para a sua vida, relacionamento interpessoal, com família, com amigos, ser sincero com o que você sente e ser sincero com os outros, que é o que a gente chama de responsabilidade afetiva. Então, ser sincero com os seus sentimentos e com o sentimento do outro também. Então, assim, uma pessoa muito bem equilibrada na vida, tá? Quando você possui uma fonte de equilíbrio na vida, você tem muito mais segurança e clareza para você tomar decisões e para você resolver conflitos. Mesmo assim, pode ser que você tenha dificuldades? Sim. Nós não somos 100% perfeitos. Eu não sou e nem você é. Eu tenho os meus conflitos, você também tem os seus. Mas quando nós temos um ponto de equilíbrio, nós conseguimos identificar melhor a nós mesmos e a pessoa que está do nosso lado, nós vamos ter muito mais clareza para resolver os problemas do dia a dia. Por isso essa dica que eu dei para vocês do parar, pensar e refletir e aí sim você responder. Então sempre que você tiver dificuldade para alguma coisa, sempre que você for pego de surpresa em algumas situações, dá um passo atrás,
pense a respeito do que está sendo colocado para você, pense a respeito do que está sendo dito para você, e aí sim você vai poder responder com uma maior tranquilidade. Então, ter esse autocontrole na vida, preste atenção, ter esse autocontrole na vida, né, vai torná-lo uma pessoa mais satisfeita, determinada, criativa e muitas vezes vai fazer com que você, na realidade, seja uma pessoa mais feliz. Então, o ponto de equilíbrio, tá? Talvez você consiga aí identificar algum deles. Eu vou depois colocar para vocês esse tema, né, em forma de bate-papo, que eu vim aqui rapidinho no meu horário de almoço, em forma de texto depois para vocês, principalmente com os temazinhos para você poder obter esse controle na vida. Tem um livro muito bacana que me foi indicado também por um cliente e é um livro muito bom para quem gosta de ler. Eu já indiquei para várias pessoas. Ele se chama As 12 Regras da Vida. Se vocês quiserem mais informações, é um livro, eu não vou me lembrar do autor, mas é um livro com uma capa branca. Se vocês quiserem mais informações sobre o livro, eu posto depois para vocês também nos stories. É um livro muito bom. Então, assim, eu vou trazendo algumas dicas também para vocês, mas o que fica e que eu gostaria que vocês tentassem é trabalhar na vida de vocês, buscar o ponto de equilíbrio, buscar o equilíbrio emocional. Acredito que ter equilíbrio é o essencial para você poder superar os seus obstáculos, superar esses probleminhas do dia a dia e que muitas vezes é tão fácil para ser resolvido, mas quando você está totalmente desequilibrada, você não consegue ter clareza para resolver. E cuidado quando você sai por aí contando para todo mundo ou buscando ajudas de terceiro. Cada um dá opinião baseada no que acha que é bom para o outro, talvez não para você. E é aí que você se perde, é aí que você se lasca também. Então, cuidado com isso. E se você tiver dificuldade para resgatar esse equilíbrio emocional, esse autocontrole, procure ajuda. Não é um problema extremamente grave, como um transtorno, mas procure ajuda para se conhecer melhor. E não é procurar ajuda só em terapia, procure ajuda em livros, procure ajuda em artigos, em matérias, em podcast. A gente tem várias alternativas por aí. Então, hoje, essa foi minha dica para vocês. Tá? É um bate-papo rápido, porque eu ainda vou almoçar, gente. Olha, eu adorei todos vocês que passaram por aqui agora nesse horário de almoço para partilhar desse momento comigo. Tá joia? Um beijo grande para todos. Tchau, tchau.